Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Eu vou ser breve, queridos. Eu vou ser breve. Eu quero compartilhar com os irmãos acerca de uma palavra que ontem eu ouvi no carro quando estávamos voltando de um aniversário com um amigo. Sabe, muitas das vezes nós temos passado por algumas coisas na caminhada e nós somos seres humanos e as limitações da caminhada, as dificuldades da caminhada têm tentado nos parar. Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22. Sabe, a gente precisa compreender a verdade do perdão. Muitas das vezes nós tratamos o perdão como que algo que a gente deveria dar a alguém. Muitas das vezes, quando a palavra diz que nós devemos perdoar, nós remetemos a alguém. Mas o perdão é o elo do amor de Deus. E o perdão, assim como o amor, ele diz: olha, você precisa amar o próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes a gente acha que perdoar tem a ver com alguém que nos fez alguma coisa. Mas perdoar é você se olhar para dentro de si próprio e dizer: olha, Senhor, ainda que eu não tenha capacidade, o teu amor é misericordioso em perdoar. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós estamos aqui reunidos como a Igreja de Cristo para ouvir a Tua palavra. As canções já ministraram em nossos corações, as palavras que foram compartilhadas já ministraram em nossos corações. Mas nessa noite, Senhor, faça com que os nossos olhos espirituais sejam abertos de uma forma inexplicável. Que tudo aquilo que tenta nos paralisar, que tudo aquilo que tenta nos fazer não enxergar a verdade da Tua palavra seja aniquilada nesta noite. Que Teu Espírito encontre liberdade, que Teu Espírito possa se manifestar, e assim nós Te agradecemos. Amém? Pode se assentar, queridos. Sabe, eu queria falar um pouquinho sobre perdão. Quando Pedro pergunta sobre quantas vezes eu deveria perdoar, para muitos está remetendo a um numeral. Mas perdoar não tem a ver com quantidade, tem a ver com decisão. Quando nós decidimos perdoar, nós não estamos preocupados com quantas vezes nós deveríamos perdoar, mas quantas vezes nós estamos dispostos a receber este amor. Sabe, nós somos seres providos de corpo, alma e espírito. É como eu disse no começo, o Espírito é a verdade sobre nós, é o Espírito que nos rege, é o Espírito que nos traz a consciência da verdade de Deus. Muitas das vezes a nossa alma tem tentado nos paralisar. Muitas das vezes nós estamos tentando perdoar alguém, perdoar a si próprio com um sentimento de alma. E o sentimento da alma é aquilo que está dentro do nosso intelecto. Se abrir os nossos cérebros, todos somos iguais, mas nós temos conhecimentos diferentes. Por quê? Porque toda a informação que nós recebemos está na alma. Tudo que você tem de conhecimento natural está na tua alma, nos teus sentimentos. É por isso que às vezes nós acordamos bem, é por isso que às vezes nós acordamos como um leão e nada pode nos parar. Sabe o que é isso? É a alma que está nos governando. E semelhantemente, tem dia que nós levantamos e estamos totalmente indispostos. A alma é um governo no qual ele tem tratado e paralisado a nossa caminhada, queridos. E a falta de perdão, não para o próximo, mas para si próprio, é o sentimento que a alma tem governado dia após dia. Eu não sei vocês, mas por diversas vezes eu já pensei em parar. Sabe, pastores, o caminhar, o ministério é algo que é doloroso. Sabe, às vezes a gente acha que ser um pastor, um diácono, um presbítero, não tem a ver com uma posição, queridos.
não tem a ver com status, com estilo, tem a ver com posicionamento. E nós precisamos reconhecer que, assim como Moisés, a nossa alma, que também é algo criado por Deus, precisa ser governada. Sabe, você precisa domar isso dentro de você. E o perdão é algo que Deus tem nos dado dia após dia. Todos os dias o Senhor tem nos dado a oportunidade de seu amor ser misericordioso e perdoar. Eu não sei vocês, mas no dia de hoje, se não fosse pela graça e pelo amor dele, o perdão não teria me alcançado. Todos os dias as adversidades têm tentado fazer com que a verdade do Espírito não seja manifestada sobre nós. Sabe, ontem um amigo falava comigo assim: você precisa perdoar até 70 vezes 7. E um grande amigo de caminhada. Um dia nós estávamos reunidos em um lugar e eu ouvi uma palavra assim: ele é um pastor. E a palavra que foi remetida no momento era: ele pode ser um pastor, mas é um pastor de pasto. E no primeiro momento, queridos, a gente precisa entender que o pasto de verdade não é algo que remete a coisa ruim. Porque quando Davi está pastoreando as ovelhas de seu pai, ele está num pasto. E muitas das vezes a nossa mente tenta deturpar uma palavra, tirando o conceito real. Mas não é sobre isso. E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Aquilo entrou como uma flecha de uma forma que eu falei: não é assim, cara. Como que alguém pode, sabe, tirar o mérito daquilo que um dia o Senhor confiou a mim? E isso me feriu, querido, de uma forma poderosa. E o perdão, até que você precisa de fato praticá-lo, é a parte mais difícil. Aqui nós não precisamos mentir para ninguém. Aqui nós não precisamos fantasiar nada. Nós somos homens e mulheres verdadeiros. Somos homens e mulheres que temos as nossas limitações, mas é pelo Espírito que está governando sobre nós. É sobre a verdade da palavra. Até quantas vezes devemos perdoar? Sabe, perdoar não é uma decisão da alma. Você não perdoa por sentimento, porque não foi através do sentimento que Jesus nos perdoou. Jesus, quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai com toda a certeza do cumprimento de uma promessa do Pai. O sentimento de Jesus não é um sentimento natural. O único momento em que Jesus, no seu estado de homem, diz: Pai, se possível for, passe esse cálice de mim. Em todo tempo seja feita a tua vontade. E o perdoar é a vontade de Deus para as nossas vidas. Perdoar tem a ver com aquilo que um dia o Senhor nos chamou para viver. Sabe, queridos, perdoar é semelhante a amar ao próximo. Como que nós devemos amar ao próximo? Nós precisamos amar ao próximo como nós nos amamos. E qual é o tipo de amor que nós estamos tendo para conosco? Por que muitas das vezes nós entregamos muito ao próximo e olhamos para nós e negligenciamos algumas coisas? Por que às vezes a gente olha para dentro de nós e não se ama como a gente ama o próximo com tanta intensidade? E semelhantemente também é perdoar. Às vezes nós precisamos nos perdoar. Às vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas que um dia nos feriram. No ano de 2017, queridos, eu e minha esposa, a gente passou por uma situação. Nós tínhamos uma amiga que passou por uma perda, e nós falamos para ela: olha, nós sabemos a dor que você está passando. Sabe, alguém que a gente amava de uma forma tão grande, e ver a perda e o sofrimento dessa pessoa, nós falamos: olha, nós sentimos a sua dor. Mas no mesmo ano de 2017, um pouco mais à frente, nós passamos pela mesma coisa. E eu pude perceber que eu imaginava como era a dor dessa pessoa, mas eu só fui entender a dimensão
quando eu passei por algo semelhante. Muitas das vezes nós achamos que sabemos o que alguém está passando. Muitas das vezes nós sabemos que achamos o que alguém está vivendo. Mas só teremos a dimensão quando nós passarmos pela mesma situação. E às vezes nós estamos nos colocando num posicionamento de que, olha, eu sei a sua dor. Não, querido, nós não sabemos. Saberemos um dia quando passarmos. Sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que ele estava prestes a uma viagem. E eu falava assim: Senhor, de que adianta eu ir lá, cumprir aquilo que o Senhor tem me dado como oportunidade, ganhar os seus enquanto os meus padecem? Eu chorava com a minha esposa e falava: eu não vou mais, eu não quero mais. E o Senhor falava comigo: você pode ir, cuida dos meus, porque dos seus eu estou cuidando. E às vezes nós estamos anulando aquilo que o Senhor tem nos confiado, porque nós estamos olhando para nós. Mas nós precisamos olhar para nós de fato, quando a palavra sugerida é perdão. Sabe, queridos, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem enfrentado, mas nessa noite eu quero te encorajar. Pare de se cobrar. Pare de olhar para você e querer alcançar uma coisa no qual o Senhor não tem olhado dessa forma. Sabe, enquanto aquela mulher ofertava, como a pastora falou, o Senhor ficava observando. E assim é o Senhor na nossa vida. Ele tem olhado para nós e tem falado: ei, não é sobre você, não é sobre o que você sabe, não é sobre o que você tem, é sobre aquilo que eu olho e enxergo em ti. É sobre aquilo que eu olho para você e confio em ti. E nessa noite, queridos, nós precisamos olhar com o olhar de Jesus. Nós precisamos olhar para nós e compreender que há um amor misericordioso, igual ao doador em perdoar. Nessa noite eu quero te convidar a olhar um pouquinho mais para dentro de si, como Jesus tem olhado para você. Jesus, ele não é alguém que tem buscado em nós qualidades e atributos. Jesus, ele tem procurado aqueles que têm caminhado de uma forma verdadeira. Às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo: olha, você vai? Não vou não, porque hoje eu não estou afim não. E eu prefiro não ir, porque o Senhor sonda o meu coração e Ele sabe quando é verdade. De que adianta estarmos em um lugar se o nosso coração não está lá? De que adianta nós estarmos fazendo algo se o nosso coração não está naquilo? E fazer algo para Deus, sem ser o que Deus mandou você fazer, é desobediência. Tem gente que está fazendo muito para Deus e não está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Mas eu estou fazendo, Senhor. Eu estou fazendo, mas você está fazendo aquilo que Ele não te chamou para fazer. E fazer algo para Deus é diferente de fazer o que Ele quer que nós façamos. Eu converso muito com o pastor Nilson lá na borda, né, pastor? É um grande companheiro de caminhada. E um dia nós estávamos conversando, um desses curiosos que dizem que, sabe, mas você não tem respaldo bíblico para isso. Mas a Bíblia não te dá respaldo para isso. O problema é que as pessoas estão pegando um contexto e adequando aquilo que os favorece. E eu falei para ele: eu concordo com você. Pode ser que nós não tenhamos respaldo para isso que você está falando, mas tem muita coisa que a Escritura não menciona, mas o Senhor julga como pecado. Tem muita coisa hoje que a Bíblia, a graça do Senhor, elevou o nível. Eu falava: pastor, na época da lei, o adultério era prática consumada. E nós estamos falando que a graça veio sobre nós, mas a graça ela elevou o nível, queridos. E quando a graça vem, ela não é um passaporte para que a gente possa fazer o que a gente quer de qualquer maneira. E o Senhor fala: agora nós vamos elevar o nível. Se na lei adultério era prática consumada, agora se você olhar para uma mulher com desejo, você já pecou. E eu falei para ele: olha, o problema é que você está pegando a graça de uma maneira e usando como uma carta, um cheque em branco para você fazer o que você quiser, e não é assim. A Bíblia continua sendo uma verdade, há coisas a ser cumprida, queridos.
E às vezes nós estamos deixando de cumprir o que o Senhor nos convidou e nos comissionou para caminhar com Ele. E tem muitos na caminhada que estão pegando uma palavra e adequando a sua maneira de viver. É ao contrário. A palavra de Cristo ainda continua sendo uma verdade. E ser perdoado por Ele nos faz entender que nós nos moldamos a palavra. Não é a palavra que tem que se moldar no nosso estilo de vida. Sabe? E nesse dia eu e o pastorzão ficamos sentados na mesa, né, pastor? Conversando tantas coisas. Sabe, queridos? Nessa noite você precisa compreender a verdade desta palavra. Você precisa compreender a verdade do Evangelho de Jesus. Jesus nos comissionou e nos convidou a ser meros participantes da tua missão. A obra do Senhor não para se eu desistir. Se eu hoje decidir abandonar tudo, a missão de Cristo não vai parar. Ele nos está dando a oportunidade de ser um participante. Nós não temos mérito. O mérito é do Senhor. Você dizimar é a oportunidade que Deus tem te dado. Você compartilhar uma palavra é a oportunidade que o Senhor tem te dado. Ontem nós estávamos no aniversário de uma pessoa muito especial para a gente e a gente compartilhou uma foto. Eu coloquei essa foto no meu Instagram. E hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de um pastor amigo de caminhada que disse assim: olha, eu conheço essa mulher. Na minha luta contra o câncer, ele foi acometido de um câncer, pastor. E ele viu a tempestade sobre a tua casa. Para muitos esse homem já estava morto. Mas havia uma mulher. E essa mulher com paixão naquilo que ela foi vocacionada na caminhada. E o pastor falou assim comigo na mensagem: olha, pastor, eu conheço ela. No meu momento de angústia, de adversidade, ela me supriu. E o problema é que nós achamos que pregar o Evangelho é através do microfone. O problema é que nós achamos que manifestar o reino de Deus é louvando, adorando, que também faz parte. Mas o Evangelho de Jesus é manifestado pela nossa atitude de vida. O Evangelho de Jesus é manifestado pelo nosso posicionamento. Nós somos ministros onde nós estamos, querido. Quando nós estamos na plataforma, nós somos o ministro do Evangelho. Quando você está no seu trabalho, você é o ministro do Evangelho. Quando você está reunido com a sua família, você é o ministro do Evangelho. Quando você está no momento de lazer com seus amigos, com a sua família, você também é o ministro do Evangelho. Spurgeon diz: prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Quando for necessário, você usa palavras. Muitas das vezes, manifestar o reino de Deus é pelas nossas vidas. Sabe, a alegria no meu coração é saber que Jesus me perdoou. O castigo que Ele carregou, que era meu, que era nosso, nos deu a garantia de estarmos nessa noite aqui reunidos para manifestar. E nessa noite eu quero te convidar a entender sobre este perdão. Sabe, queridos, eu preciso aprender muito ainda. É tão difícil, sabe, perdoar na essência. Nós podemos ser sinceros, pastor. Nós podemos ser verdadeiros conosco. Eu não sei vocês, irmão, mas às vezes eu tenho uma dificuldade, sabe? Eu não estou falando que eu não perdoo, não é sobre isso. Porque o Evangelho do qual nós pregamos nos ensina a perdoar. Mas muitas das vezes a minha alma, ela grita, ela fala: não tem como. E quando eu digo que eu não posso perdoar, eu estou me colocando num lugar no qual não é meu. Eu estou dizendo: olha, eu sou maior do que Jesus, porque Ele perdoou, mas eu não perdoo. E não é sobre isso, querido. Ele nos deu o seu amor e Ele nos perdoou. Nessa noite, olhe para dentro de você e veja esse amor, veja essa graça maravilhosa chamado perdão. E eu quero encerrar. Abra em Colossenses capítulo 3, versículo 15.
caminhei do lado de um grande amigo, uma grande referência, para mim um dos maiores pastores que eu tive a honra de conhecer. E ele falava comigo assim: sabe, guerreiro, existe um tribunal, e esse tribunal é chamado consciência. Existe um tribunal na nossa consciência, e esse tribunal, ele vai dizer assim: ainda que todos te absolvam, se a sua consciência te condenar, você é culpado. Mas ainda que todo mundo te absolva de uma maneira e a sua mente te absolver, você é inocente. Às vezes nós estamos preocupados com condenações, estamos preocupados com sentenças que pessoas têm dado, mas é a nossa consciência, é o tribunal da nossa mente que diz se nós somos culpados ou inocentes. E sobre o perdão tem a ver com isso, porque Colossenses capítulo 3, versículo diz assim: que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz de Cristo seja juiz em vossos corações. Ao ouvir essa palavra, eu compreendi aquilo que Jesus falava comigo. Falava: olha, a minha paz eu não te dou como o mundo dá. A minha paz não é a paz que o mundo tem te oferecido. E ser juiz no coração é entender este amor, essa paz, a paz que Ele traz sobre nós, sabe? A paz que excede todo entendimento, a paz que eleva aquilo que nós temos na nossa mente e traz a verdade do Espírito sobre nós. Não importa o que tenha acontecido, a graça de Jesus traz uma paz sobre nós, e é esse perdão que nos faz estarmos aqui nessa noite. Se coloque de pé. Eu não sei o que você tem enfrentado, eu não sei o que você tem passado. Sabe, queridos, são dias de luta, dias de dificuldade. E a gente falava a bordo que o mundo está um caos. Sabe, a gente olha para a terra e não tem uma esperança. Nós olhamos para o cenário natural e a gente não vê mais algo que possa nos trazer uma esperança de uma maneira de melhoria. Mas Deus não perdeu o domínio de nada, o governo ainda está sobre as tuas mãos. O mundo pode estar um caos, mas o Senhor continua governando todas as coisas. Isaías capítulo 6 vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Às vezes a nossa garantia da terra precisa morrer, para que a gente possa ver a glória de Deus, entender que Ele ainda continua governando todas as coisas. O problema é que muitas das vezes a nossa garantia está no reino da terra. A nossa esperança está no reino da terra, nos homens, naqueles que governam, naqueles que administram. Mas não é sobre isso, querido. O governo está sobre as mãos de Deus. E quando Isaías vê Uzias, o rei da terra, morrer, ele fala: olha, a minha esperança estava guardada nele. No capítulo anterior ele fala assim: ai de Bessaim, ai de você, ai de você, ai de você. Mas quando a tua garantia morre, ele fala: ai de mim que vou perecendo. E às vezes nós precisamos olhar para o céu e entender: ai de mim. Guarda o teu coração, querido. Não deixe que nada roube a tua fé. Não deixe que nada venha roubar a verdade daquilo que está sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família. E a paz que excede todo entendimento seja um juiz em nossos corações. O juiz de paz, de amor e de alegria. O juiz que nos justifica. O juiz que traz sobre nós a certeza que o governo está sobre as tuas mãos. Ele ainda continua governando todas as coisas. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer por me dar a oportunidade de ouvir tudo que foi ministrado nesta casa.
Obrigado pela vida dos pastores, dos membros dessa igreja, aqueles que estão, Senhor, firmes, cumprindo um propósito sobre aquilo que o Senhor designou. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, porque eu entrei neste lugar e a esperança do meu coração foi renovada. Ao ouvir as canções, ao ouvir as palavras que foram compartilhadas, o meu espírito se renovou. Eu entendi nessa noite, Pai, que não é sobre aquilo que nós temos, é sobre aquilo que nós somos. Não é sobre aquilo que nós temos olhado no exterior, mas é sobre o nosso interior. E nessa noite o teu perdão veio sobre nós, trazendo paz, cura. Que o teu perdão, Senhor, nos faça enxergar a verdade do teu amor. Que o teu perdão, que um dia foi liberado sobre nós, nos faça compreender, Senhor, que nós precisamos confiar em Ti. Nós precisamos descansar em Ti. E às vezes descansar em Ti é difícil, porque a nossa alma, ela grita, ela geme, mas o nosso espírito é renovado, Senhor. É o teu espírito que manifesta sobre nós. É o teu espírito que me dá a certeza de que nada pode nos parar. O teu espírito revela sobre nós que nem a maior tragédia da humanidade pode nos separar do teu amor. Nem a morte é capaz de nos parar, Senhor. Assim como a filha de Jairo, assim como foi, Senhor, com Lázaro, a morte, a maior tragédia da humanidade não parou o teu amor, o teu perdoar, o cumprir das tuas palavras. E nessa noite nós estamos aqui. Nós compreendemos, Pai, que é o teu perdão que nos faz prosseguir. E não importa o que nos aconteça, que a tua palavra seja uma verdade em nossos corações. Eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.